Aleluia, shalom, shalom, ao vivo aqui, hoje pelo Facebook e pelo Instagram. Vou entrando aqui 2 minutos antes para a gente conferir aqui o nosso áudio, para ver como é que está aqui, se está beleza, para não ter problema. Davi está aí comigo aí, me apoiando hoje aqui, Davi e Kelme, meu filho. E vamos conferir aqui. Vivo aqui hoje pelo Facebook. Pronto. E pelo Instagram. Tá ótimo aqui o volume. 2 minutos antes pra gente. Ótimo aqui o volume, tudo certo. Bem-vindos a todos que estão chegando aí. Vamos dar as boas-vindas às pessoas que estão entrando aí. A nossa live de hoje faz parte da nossa jornada blindagem emocional. E o tema é autodestruição. É um tema muito interessante. É uma das nossas lições na jornada blindagem emocional. Ensinar as pessoas a não desenvolver um comportamento autodestrutivo. Então o pessoal do Instagram, tem como acessar aí, Davi, o Instagram para ouvir como é que está o áudio? Está beleza? Já olhei já. Está beleza? Pessoal, aí o áudio eu estou captando externo aqui do Instagram, então a gente não sabe como é que está, se está beleza. Mas o pessoal aqui do Facebook já conferi o áudio. E aí eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aí pelo Facebook, você que está chegando pelo Instagram, você que está chegando aí para a nossa live de hoje. Com certeza a gente vai aprender muito hoje e se identificar algum comportamento autodestrutivo, se você identificar algum comportamento que sabota você mesmo, que tenta destruir você, a primeira coisa a fazer é lançar fora. Então, bem-vindos aí, as pessoas estão chegando pelo Instagram. Temos aí Lorde, né? Lorde Jack, Rita, quem é Lorde Jack? É você? Ah, Hermínio, Elba, e a nossa irmã Luciene, do Tudo é para Ele, bem-vindos aí. Pessoal que está chegando também pelo Facebook, eu não estou conseguindo ver o nome de vocês porque a minha câmera está virada aqui, mas sejam bem-vindos aí também, tá bom? Daniele Mendes apareceu aqui para mim, abrir como sala de vídeo para poder enxergar aqui o nome das pessoas que estão chegando aí, para nós podermos dar as boas-vindas a todos. Quinta-feira, 23 de abril 2020, e o grande desafio de hoje é a gente falar sobre esse tema autodestruição. Nós vamos falar por um tempo, depois vamos abrir para perguntas, aqueles que quiserem fazer perguntas, aqueles que desejarem tirar dúvida, a gente vai dar uma abertura tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, tá bom? O tema de hoje é autodestruição. Não sei se você já ouviu falar desse tema, é um tema interessante e que muitas vezes se manifesta sem que nós venhamos perceber. É muito fácil a pessoa desenvolver um comportamento autodestrutivo sem acreditar que está fazendo nada demais ou que está tendo uma conduta que está destruindo sua vida, seu sucesso, sua existência, né, como pessoa, e está sabotando de fato o destino dela. Então, se você é alguém que conhece pessoas assim, ou se você já teve esse problema de autodestruição, eu já tive alguns dos que eu vou falar aqui, vou até falar sobre esse, né? Então, fica ligado porque autodestruição, parece absurdo o que eu vou falar agora, mas a autodestruição muitas vezes é pior que o suicídio. Bem-vinda aí, Lara, de Palmas, Tocantins, que Deus abençoe aí todo o povo dessa região. E a autodestruição, ela acontece muitas vezes de maneira imperceptível. Você desenvolve um hábito ou um comportamento que você acredita que seja seu, só que aquele comportamento, ele sabota você. Ele não deixa você desenvolver o seu potencial, ele não deixa você realizar os sonhos, os desejos que você tem, daquilo que você quer fazer, e muitas vezes você sabota o seu futuro, que é o mais importante. Sabotar
o futuro, identificar como não sabotar o futuro é uma das coisas mais importantes, porque tem muita gente que está presa em um ciclo de mesmice ou não consegue romper. Então a gente vai começar a nossa aula, porque a ideia é nós terminarmos antes das 5. Então vamos partir para frente, né? Então o que são atos autodestrutivos? O que é um comportamento autodestrutivo? É quando nós tomamos atitudes ou desenvolvemos hábitos, muitas vezes sem perceber, que podem anular a nossa vida, que podem fazer com que nós venhamos viver uma vida sem perspectiva do amanhã, sem perspectiva de realização, e muitas vezes nos tornamos pessoas tóxicas por desenvolver um comportamento autodestrutivo. Sabe qual é a maior dificuldade de você ajudar uma pessoa que tem um comportamento autodestrutivo? É que muitas vezes ela acredita que não tem. Ela acha que aquilo que ela está fazendo é o normal, que ela é assim, que ela não precisa mudar e que ela está vivendo bem assim. Então você não tem como ajudar uma pessoa assim. Mas a gente vai falar de 8 sinais que revelam um comportamento autodestrutivo. E esses comportamentos que podem limitar o seu potencial, que podem limitar quem você é, esses comportamentos que podem fazer com que você não viva a plenitude da vida que Deus tem para você, que o Pai reservou para você dentro do propósito dele. Então, a primeira coisa que a gente vai citar é comportamento autodestrutivo, é sabotar relacionamentos. Pessoas que sabotam seus relacionamentos. De que maneira? Por meio da infidelidade, por meio dos ciúmes, da possessão, da carência excessiva. São pessoas que elas estão envolvidas em relacionamentos, mas elas não sabem valorizar os relacionamentos que elas têm. Então, elas acabam sabotando esses relacionamentos. Como é que elas sabotam esses relacionamentos? Por meio da mentira, por exemplo. É muito difícil você conviver com uma pessoa que constantemente está mentindo. Uma pessoa que constantemente está enganando. Então ela acaba sabotando o relacionamento que ela tem, porque ela sabota a confiança que você tem nela. Geralmente a mentira e a infidelidade caminham muito juntos. Então uma pessoa que sabota os seus relacionamentos, ela tem uma visão distorcida das relações, então ela acaba tendo um comportamento que leva ela a desenvolver infidelidade, né, que é uma das maneiras de sabotar relacionamentos. A outra é o ciúme, que é uma doença emocional. O ciúme, ele pode destruir uma relação verdadeira. E a Bíblia vai dizer que o ciúme é mais forte que a morte. Então, pessoas ciumentas, na maioria das vezes, são pessoas que já foram traídas, ou pessoas que viveram dentro de um contexto de traição, dentro de casa, ou pessoas que viveram num ambiente de muito domínio, muito medo. Então elas, quando se apegam a algo, a alguém, elas acreditam que podem perder aquilo a qualquer momento. Então elas, por não terem força para sustentar um relacionamento, elas agem com ciúme. Mas não só o ciúme, a possessão, né, que é querer ser dono do outro, dono do amigo, dono do esposo, dono da esposa. E na verdade ninguém é dono de ninguém. E muitas vezes um comportamento como esse leva a pessoa a sabotar seu relacionamento, a carência excessiva, né? Que é quando a pessoa ela espera do outro, ela projeta no outro o que ela deseja receber. Isso abre porta para idealização, que é quando a pessoa começa a projetar e a querer que o outro supra as carências dela, e ele não tem como fazer isso porque ele é limitado. Então o máximo que ele pode fazer é amar dentro do limite dele. E às vezes o limite dele não corresponde à cratera de carência que existe no coração da pessoa. Então pessoas assim acabam por sabotar seus relacionamentos e elas entram dentro de um caminho de autodestruição, porque de repente as pessoas que ela ama, as pessoas que ela queria perto dela, não conseguem conviver com ela, não conseguem estar perto dela, porque o comportamento dela é um comportamento tóxico, é um comportamento que ofende, que fere, que machuca, é um comportamento que leva a pessoa para um nível abaixo daquilo que ela gostaria de estar em uma relação. Então é muito importante nós identificarmos
se não existe em nós algumas atitudes como essa, e identificando, fazer a coisa certa, que é buscar ajuda se não consegue mudar sozinho. Segundo comportamento autodestrutivo é sustentar, manter e desenvolver relacionamentos tóxicos. É muito parecido, né? Aqui eu saboto os relacionamentos, então nesse caso o agente tóxico sou eu, né? Eu sou o agente tóxico, eu que estou ali no caminho de destruição, sabotando os meus relacionamentos, mas muito perigoso também é você sustentar, manter relacionamentos tóxicos, quando você pode evitá-los, quando você pode cortar o vínculo com eles, quando você pode desatar o nó e sair livre de um relacionamento tóxico. Então é quando você convive com pessoas tóxicas e não consegue se afastar. Quando você convive com pessoas que vivem na dependência emocional, quando você convive com pessoas invejosas, pessoas que estão sempre te atacando, pessoas que estão sempre te ferindo. E o pior, além de ferir você, não pedem desculpa, não pedem perdão. E quando você tenta confrontá-las, elas então entram no caminho do vitimismo. A Luciane está falando que está abaixo aqui no Instagram. Como é que você está ouvindo aí? Meu contra-regra aqui. Como é que você está ouvindo aí? Está baixo? O pessoal, a gente está usando só um microfone aqui, que nós estamos usando para o Facebook. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para frente meu tablet. Me ajuda aqui, Davi, por favor. Para ver se fica mais perto aqui. Mas não deixa aparecer aí na outra câmera, não. Tá aparecendo? Essa parte aqui? Não? Então, puxando aqui. E a Ali falou que tá bom aí, né? O dela, mas eu puxei um pouquinho mais para perto. Vou falar um pouquinho mais alto também. Lembrando que se eu falar muito alto, o outro microfone pode estourar lá no Facebook. Então, voltando aqui. Ajeitou aí, meu filho? Beleza. Então, voltando aqui, vou falar um pouquinho mais alto. Tá bom também, Diego, falando que tá bom, né? Então, é porque nós estamos gravando externo aqui, né? A maioria do pessoal tá falando que tá bom aqui no Instagram. Então, a gente está gravando externo no Instagram, a gente está pegando o áudio aqui pelo Facebook. Essa mensagem do Facebook, ela vai depois para o YouTube. Então, se você tiver alguma dificuldade, você pode assistir depois na íntegra no YouTube, ok? Então, voltando aqui, outra maneira de autodestruição é quando nós sustentamos relacionamentos tóxicos com pessoas que estão sempre nos ferindo, com pessoas que estão sempre fazendo mal para a gente, com pessoas que estão sempre tentando nos prejudicar de alguma maneira, e nós temos a oportunidade de nos afastar delas e não nos afastamos. Então, primeira coisa que eu falei foi quando sabotamos os nossos relacionamentos. Segundo, quando nós sustentamos ou mantemos relacionamentos tóxicos. A terceira coisa é o suicídio social. Não sei se você já ouviu falar essa expressão, suicídio social. Você percebeu que os 3 primeiros pontos que eu falei, eles estão relacionados a relacionamentos interpessoais. Então existe uma ligação dos relacionamentos interpessoais, onde eu posso, em meio às minhas relações com outras pessoas, me tornar autodestrutivo, ou além de me tornar autodestrutivo, eu posso permitir que eu seja destruído em relacionamentos como esse. Então eu falei primeiro sobre sabotar relacionamentos, depois eu falei sobre sustentar relacionamentos tóxicos, e agora eu vou falar sobre suicídio social. O que é o suicídio social? É quando nós não aprendemos a lidar com os relacionamentos, e então nós começamos a fugir daquilo que nos faz mal, e nós... Estou dando uma pausa aqui. Nós começamos a fugir daquilo que nos faz mal, e nós começamos a, então, nos isolar, a não querer se relacionar mais com ninguém. Suicídio social é quando eu me isolo das pessoas à minha volta, seja fisicamente ou por meio de comportamentos inaceitáveis que machucam as pessoas à minha volta, me tornando uma pessoa tóxica. Então, o suicídio social, ele acontece de maneira muitas vezes imperceptível. Pessoas que foram feridas, por exemplo, em ambientes de igreja, pessoas que foram feridas dentro da família, pessoas que foram feridas no ambiente de trabalho, então elas começam a optar
por isolar-se. E esse isolamento, ele acaba gerando um comportamento que a pessoa se acostuma com aquilo e ela deixa de viver em comunidade, ela deixa de viver na plenitude dos relacionamentos, porque ela deixa de acreditar que é possível ter relacionamentos verdadeiros e ter relacionamentos que não venham gerar algum tipo de conflito. Só que, por mais saudável que sejam as nossas relações, por mais difícil que sejam as nossas relações, sempre nós vamos nos ferir de alguma maneira. Por isso que a gente tem que aprender a blindar as nossas emoções. Na nossa jornada blindagem emocional, que é o curso que nós estamos fazendo, vamos entrar na nossa segunda etapa sábado agora. Vamos ter a segunda etapa do jornada. Se você não entrou ainda no jornada blindagem emocional, ainda dá tempo. Se você entrar hoje, você já pega a primeira parte, a primeira etapa toda gravada. Se você entrar hoje, você ainda pega o desconto que a gente está dando, né, do valor do curso e consegue fazer o curso até o final, que são 3 etapas. E na jornada blindagem emocional nós ensinamos que é impossível você viver em relacionamentos onde você não seja ferido, onde você também não fira pessoas. Mas blindar as emoções não é se tornar alguém insensível, pelo contrário, é se tornar alguém sensível quando precisa ser sensível, mas firme quando precisa ser firme. E quando nós falamos de autodestruição, o suicídio social acontece quando nós não conseguimos lidar com as crises relacionais e então nós começamos a nos afastar de todo mundo e de todas as pessoas que nós acreditamos que podem nos fazer mal. É muito diferente de se afastar de pessoas tóxicas, né? As pessoas tóxicas nós temos que aprender a nos afastar delas. Mas o suicídio social é diferente, é quando você se afasta de todo mundo, é quando você abraça o caminho do isolamento e você começa a acreditar que a melhor coisa do mundo é viver só. E aí eu costumo dizer que a pessoa começa a cultuar a solidão e não a solitude. A solidão, quando cultivada, pode deprimir, pode oprimir, pode gerar suicídio, depressão, pânico e todos os outros males que as doenças emocionais podem trazer. A solitude é quando você separa um tempo só para você, isso é saudável, isso é bom, para você então refletir suas ações, seus planos e repensar a sua vida. Isso é solitude, isso é bom. Então o suicídio social é uma maneira. A quarta coisa, aí eu falo sobre agora ações de âmbitos pessoais. Você percebeu que as 3 primeiras partes que eu falei, elas envolvem nossas relações interpessoais. Então eu falei sobre sabotar relacionamentos tóxicos, suicídio social. Agora, daqui por diante, eu vou falar de ações minhas, de ações suas, que podem ser autodestrutivas e que podem acabar comigo, que pode ser um suicídio progressivo, que pode ser um caminho de morte a ponto de perder os sonhos, a expectativa de vida e de qualquer outra coisa. Então, a primeira delas, do conceito do ponto de vista pessoal, crenças negativas são ideias permanentes de que eu não sou capaz, não sou suficiente, não vou conseguir. É quando você não consegue olhar para você e ver a possibilidade de realização. Isso pode acontecer de várias maneiras. É interessante que quando as crianças são bem pequenas, os pais elas começam a dizer para o que esses filhos vão ser. Ah, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. À medida que os filhos vão crescendo, os pais vão podando isso sem perceber também. Não é por maldade, mas liberando palavras às vezes que destroem o entendimento da crença pessoal que a pessoa deve ter. Então a crença pessoal ela é muito importante. Por quê? Porque se você não acredita no que Deus te deu, você não acredita no que você recebeu de Deus, você não acredita no que você tem da parte de Deus, dificilmente você vai conseguir exercer sucesso. Mas as crenças negativas não surgem da noite para o dia. Toda crença vem por meio de experiências ou influências que nós temos. E a crença negativa é algo terrível, quando você olha para você e você não acredita que você é suficiente. Já se sentiu assim? Quando você olha para você e você acha que você não pode, que você não tem como realizar. E esse medo, né, que rouba a nossa certeza, a nossa convicção de que podemos realizar, esse medo, ele acaba sabotando a nossa vida e nós entramos então num caminho de autodestruição, porque nós começamos a acreditar que todo mundo pode, menos nós. Todo mundo consegue, menos eu. De que todo mundo vai lá
e faz, mas eu não consigo. Então começa-se a desenvolver um complexo chamado comiseração. E a comiseração é quando eu começo a ter pena de mim, eu entro no vitimismo e eu começo a pensar então, poxa, por que todo mundo consegue e eu não consigo? Então é muito importante acreditar na capacidade, no potencial que você tem como pessoa. Você pode não ter os dons e os talentos que eu tenho, mas você vai ter dons e talentos que eu não tenho. Vai ter capacidades que você vai ter que eu não consigo realizar. Então é muito importante não desenvolver, não sustentar crenças negativas. E uma das maneiras para você não sustentar, não cultuar crenças negativas é você aprender a discernir as vozes que você ouve. Cuidado com as pessoas que estão à sua volta, aquelas que principalmente só te colocam para baixo, aquelas que sempre estão dizendo que você é menos do que você é, aquelas vozes que muitas vezes sabotam sonhos, aquelas vozes que muitas vezes dizem para você assim, você não vai conseguir, que olham para você e sempre esperam de você o fracasso. Estar rodeado de pessoas assim, estar tendo relacionamento com pessoas assim, faz com que as nossas crenças elas caiam, elas reduzam e então nós nos tornamos pessoas frágeis a ponto de não acreditar mais em nós mesmos. Então desenvolvemos um comportamento autodestrutivo de acreditar de que nós não temos a capacidade. Tem pessoas que são assim, elas estudam para a prova e elas conseguem estudar muito bem, elas conseguem ali fazer todo aquele estudo ali, né, certinho, ela passa horas estudando, mas aí quando chega na hora da prova ela não consegue responder nada, é como se um bloqueio viesse na mente dela, e aí depois de tentar uma, duas vezes, ela então se sente um fracassado, um derrotado, ela começa a desenvolver a crença de que ela jamais vai conseguir. Mas muitas vezes essa crença está ligada a palavras que foram ditas na infância, a palavras que foram ditas em ambientes e a gente começou a acreditar nessas vozes. Nós precisamos entender que as vozes da negatividade sempre vão existir, mas aquela história do sapinho que caiu no buraco, não sei se vocês já ouviram essa história, é uma história que tem muito na internet, eu já li isso em alguns lugares, e o sapinho caiu no buraco e lá tinham vários cadáveres de outros sapinhos que tinham caído no buraco. Então era um buraco onde os sapos caíam, eles não conseguiam sair. E então quando caía um sapinho, os outros iam para perto do buraco para vê-lo morrer e esperar que ele morresse. E então aquele sapinho que caiu ali dentro do buraco, ele tentava pular e os sapos que estavam em cima diziam assim, você não vai conseguir. Ninguém conseguiu até hoje, você também não vai conseguir. Não tem como você sair daí, olha a sua volta. Veja quantos cadáveres tem aí, veja quantos morreram tentando, você não vai conseguir. E aquele sapinho ficou insistindo, e aquelas pessoas começaram a sair, né? Aquelas pessoas não, aqueles outros sapos começaram a sair dizendo, né? Ah, ele é teimoso, deixa ele aí, vai morrer tentando. E à medida que eles foram saindo de perto do buraco, o sapinho continuou ali, de repente ele deu um salto e conseguiu sair do buraco. E aí, né, aqueles mesmos que estavam dizendo para ele, você não vai conseguir, tentaram parabenizá-lo, né? Muito bem, batendo no ombro, né? Você conseguiu, e ele, Ele não ouvia, porque o sapinho era surdo, por isso que ele não ouviu as vozes negativas dizendo para ele que ele não ia conseguir. Então ele era surdo, então aquelas vozes negativas não influenciaram ele. Nós temos que aprender a fechar os ouvidos no momento certo para as vozes erradas, porque as vozes erradas elas podem despertar dentro de nós uma voz negativa. As vozes externas podem vir e despertar em nós uma voz negativa. Então, uma crença autodestrutiva, quando eu começo a ter crença negativa, isso é resultado de ouvir vozes, isso é resultado de ouvir pessoas à minha volta que às vezes olham para mim e dizem, não vai ter jeito, não vai conseguir, não vai dar certo. Ignore, faça como o sapinho, ó. Fique surdo para essas vozes, porque se você ficar ouvindo as vozes da negatividade, dentro de você vai surgir uma voz que vai limitar a sua crença. A sua voz interior vai começar a dizer para você, é verdade o que as pessoas dizem, você não tem capacidade, isso é mentira. E essas mentiras, né, tem uma fala que diz que uma mentira, quando é dita várias vezes, ela pode se tornar uma verdade. Isso não é verdade, nunca vai se tornar uma verdade. Mas para quem está ouvindo, pode. Então,
A crença negativa é um conceito autodestrutivo. E eu sempre tive a decisão de tentar, né? Tem algumas falas minhas que são interior, né? Que ficam no meu coração sempre. Uma delas é que eu nunca digo não sem antes tentar. Qualquer coisa que me é colocada para fazer, que eu sei que posso fazer, o que eu não posso, eu tento fazer. Se eu não conseguir, tento outra vez. Tem uma história interessante, uma irmã que ela foi tirar a carteira de habilitação e ela foi reprovada 5 vezes. Né? E aí todo mundo à volta dela dizia, você não nasceu para dirigir. E então uma pessoa que ela admirava muito, olha só que interessante, uma figura de admiração que lembrava muito o pai dela tinha morrido muito cedo, ela tinha 10 anos de idade, mas o pai dela era um grande incentivador dela. Então essa pessoa que parecia muito, lembrava muito o pai dela, ficou sabendo da história, né? Essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa famosa, já deu esse testemunho até nas redes sociais, e essa pessoa que lembrava muito o pai dela, disse para ela assim, no dia do teste eu vou com você, eu vou sair daqui da minha cidade, vou ficar aí com você no final de semana, e na semana que você for fazer eu vou com você e você vai conseguir. E ela então foi e conseguiu tirar a habilitação dela. Ela precisou de um apoio, de uma voz que desse para ela a certeza de que ela poderia estar conseguindo fazer aquilo. Então, seja uma voz para as pessoas que às vezes não creem no seu potencial, às vezes não creem na capacidade que elas têm. Nós somos essa voz da esperança. Não vamos ser como aqueles sapinhos em volta do buraco, dizendo para as pessoas que elas não vão conseguir. Que sejamos motivadores. Amém? Quinta ação autodestrutiva é a falta de ação. Isso mesmo. Muitas vezes tem uma relação direta com as crenças negativas, a falta de ação. Basicamente é quando queremos algo, mas não fazemos nada a respeito. Até quero, mas não faço nada a respeito. Muitas vezes a falta de ação para quebrar atos autodestrutivos ou falta de ação para nos mover nas soluções que sabemos que já existem. Sabe aquela pessoa que ela já sabe o que ela tem que fazer para emagrecer, mas não faz? E ela já sabe o que tem que fazer para conseguir o sucesso, mas não faz? Essa falta de ação, ela é autodestrutiva. Essa falta de ação, ela pode levar você a morrer sem tentar e a morrer desejando e não fazendo. Então a falta de ação é algo muito, muito terrível, porque quando você não age, você não sabe, né? Eu sempre digo que se você tentar e fracassar, pelo menos você ganhou experiência, você não perdeu nada. Mas você não pode ficar numa situação onde você não se move para nada, onde você não toma iniciativa, onde você não faz o que tem que ser feito. Por exemplo, quando eu estou ajudando pessoas, nós temos esse ministério, e depois que nós abrimos para a internet, eu tenho ajudado pessoas do Brasil e do exterior, de vários lugares. Pessoas às vezes marcam o gabinete online, e hoje a gente tem tantos recursos maravilhosos, onde a gente pode bater um papo, conversar. Mas quando eu percebo que não tem ação das pessoas, a primeira coisa que eu tento fazer é motivá-las. Depois de tentar motivá-las, eu confronto elas. Depois do confronto, se elas não têm uma ação em direção à mudança, eu não posso ajudá-las. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Então, se você é alguém que já percebeu o que tem que ser feito para que as mudanças aconteçam na sua vida, as decisões que você precisa tomar, as atitudes que você precisa ter, faça, toma, vá em frente, mas não deixe que a falta de ação leve você a ter uma conduta autodestrutiva, ok? 7º ponto, muito parecido com a falta de ação, que é a procrastinação. Eu sofri muito com isso durante muitos anos da minha vida. É um inimigo que eu luto até hoje. Mas esse é um dos inimigos mais autodestrutivos que existe, é a procrastinação. Existe um vídeo muito bom no YouTube, o tema dele é a ladra perfeita. Se você depois quiser procurar no YouTube, não está no meu canal. Deixa eu ver se eu com esse título consigo encontrar aqui no YouTube. E esse vídeo, ele é muito forte. Eu assisti esse vídeo há alguns anos atrás. E depois que eu assisti esse vídeo, eu decidi, é isso mesmo, a ladra perfeita. O canal é do Josemar Bessa, Josemar Bessa. Então, a ladra perfeita é um vídeo extraordinário sobre
procrastinação. Então está no canal do Josemar Bessa, e aí se você procurar aí A Ladra Perfeita, esse vídeo é impactante. E eu assisti esse vídeo há mais ou menos uns 10 anos atrás, e isso mexeu muito comigo, né? Não sei se tem esse tempo, 7, 8 anos, e isso mexeu muito comigo porque me fez rever várias conquistas que eu não tinha tido por causa da minha procrastinação. O que é procrastinar? É deixar sempre para depois. Nunca fazer aquilo que tem que ser feito. É um engano da alma, né? De querer sempre adiar, deixar sempre para o dia seguinte, deixar sempre para depois. Amanhã eu faço, segunda-feira eu começo, né? Terça-feira eu vou, domingo eu faço. Então a procrastinação, ela caminha muito junto com a falta de ação. É muito parecido. Tem gente que não tem ação nenhuma e tem gente que só faz procrastinar. E a procrastinação, ela leva você a viver em um ciclo de sonhos sem realização. Então a procrastinação é um dos conceitos mais autodestrutivos que existe. Durante muito tempo, a procrastinação destruiu grandes projetos meus. Eu sempre deixava para depois, deixava para o ano seguinte, e é um inimigo que volta e meia eu tenho que bater de frente com ele. Tenho que estar lutando, né? A queda de braço. E aí a solução para vencer a procrastinação é o poder de uma palavra que às vezes a gente ignora, que é a palavra agora, nesse momento. Então não deixe para depois o momento da mudança ser agora. No seu livro Poder da Ação, o Paulo Vieira também fala muito sobre isso, sobre você mover-se em direção àquilo que você deseja, porque se você estiver esperando que as pessoas elas cheguem ao seu destino para te chamar, para você ir para lá, elas não vão fazer isso. O seu destino só você pode reger e só você pode decidir. Então é preciso você vencer a procrastinação para que você não viva um conceito autodestrutivo sem perceber. Ah não, é porque eu sou sossegado mesmo, é porque eu sou assim mesmo tranquilo. Não, a procrastinação é uma doença emocional imperceptível às vezes, que nos leva a perder o melhor dos anos. Tem muita gente, né, que precisa ajustar o relógio da vida, sabia disso? Precisa ajustar o relógio da vida, que ela precisa tomar decisões hoje que ela tinha que ter tomado há 20 anos atrás, que ela precisa tomar decisões hoje que ela precisava ter tomado há 10 anos atrás. Então hoje eu quero dizer para você, ajuste o relógio da sua vida, ajuste, não seja mais uma pessoa que vive procrastinando, chega, decida, existe muito a ser feito e você é parte de um propósito, de um projeto. E a última para a gente encerrar nossa live e abrir para perguntas é: não assumir que é preciso mudar e recusar ajuda. Pior de todas é essa aqui. Por quê? Você não pode ajudar quem não reconhece que precisa mudar. É muito difícil você ter sucesso ajudando alguém que acha que está tudo certo, que está tudo bem. Então, eu não gosto de perder tempo. O meu tempo é muito precioso. Então, mesmo que a ajuda externa seja necessária, primeiro temos que aceitar que temos um problema para que a ajuda funcione. Um dos primeiros passos da mudança é a autoanálise, é olhar e dizer assim, não, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. Então você não tem como ajudar uma pessoa que não está disposta a reconhecer que precisa de ajuda. Então, o primeiro passo é dizer, preciso de ajuda, preciso mudar, ok? Então, revendo aqui, para a gente abrir para perguntas, eu vou dar um tempinho para nós perguntas. Então, se você quer fazer perguntas, Davi vai estar lendo as perguntas aqui do Facebook e eu vou estar lendo aqui as do Instagram e aí a gente vai estar respondendo. Então, primeiro eu falei sobre autodestruição quando nós sabotamos relacionamentos, somos ciumentos, possessivos, orgulhosos, mentirosos, falsos, sabotamos relacionamentos. Quando sustentamos relacionamentos tóxicos, que é quando nós sabemos que aquela pessoa nos fere, nos faz mal constantemente, a gente tem a possibilidade de se afastar e não se mantém perto, então estamos sendo autodestrutivos. Terceiro, o suicídio social, que é quando cansados de decepções, cansados de traições, cansados de não se sentir parte, nós nos isolamos totalmente, e tudo isso tem a ver com as relações interpessoais. E falei 5
de forma pessoal, né? Que são as crenças negativas. Eu posso me autodestruir quando eu não acredito no potencial que Deus me deu, ou naquilo que eu recebi, acho que eu sou um nada, que eu sou um João Paulo da vida, né? Se você sabe que João Paulo é o cara lá da internet que ficou famoso, porque fez o vídeo dizendo que ele era um merda, não sou nada, não presto para nada. Então, tem muita gente assim. A falta de ação, que é um conceito autodestrutivo, é quando eu não decido, quando eu não me movo. Eu pulei um aqui, gente, perdão, né? Agora que eu estou relendo aqui, eu vi que eu pulei um. Que é qualquer tipo de vício ou abuso de drogas. Então, ainda bem que eu fui reler, né? Então, eu pulei do 5 para o 7. Então, qualquer tipo de vício ou abuso de qualquer tipo de droga, lícita ou ilícita. Então, qualquer tipo de vício, seja ele em comida, jogos eletrônicos, redes sociais, isso aqui eu não podia deixar de falar. Um dos conceitos mais autodestrutivos de hoje é justamente os vícios em jogos, redes sociais, que às vezes a pessoa ela não consegue sair do lugar, a vida dela entra dia, sai noite, numa mesmice, e esse conceito autodestrutivo ele pode acabar com o relacionamento social da pessoa, levando ela a acreditar que aquele mundo que ela está é seguro, que ela não precisa de mais nada a não ser estar ali. Tem hoje pessoas que se refugiam nas redes sociais porque não conseguem ter relacionamentos com pessoas tete a tete. Então isso é muito importante, reconhecer se tem um vício, né? Seja um vício em drogas, qualquer tipo de droga é um conceito totalmente autodestrutivo, ou qualquer tipo de vício que esteja ligado, que esteja relacionado diretamente a redes sociais ou a jogos, né? Hoje a gente tem muitos jogos, videogame e por aí vai. Então tem pessoas que se autodestruíram e destruíram o casamento por causa disso aqui, rede social, vícios, jogos. Então, se você tem esse problema, o primeiro passo é reconhecer, pedir ajuda. A procrastinação, que nós falamos, e não assumir que é preciso mudar e buscar ajuda. Então a gente fecha aqui, falando sobre autodestruição. E você que está assistindo, você que vai assistir depois pelo YouTube, o meu conselho é, sempre busque melhorar. Não esteja satisfeito com o que você vive, agradecido sempre, satisfeito jamais. E se você é uma pessoa que está buscando melhorar, se você é uma pessoa que entende que precisa melhorar, mas às vezes não tem força, às vezes não consegue, quero convidar você para participar da nossa jornada Blindagem Emocional. A nossa jornada, nós trazemos conselhos, orientações, fazemos atendimento a todos aqueles que estão envolvidos conosco nessa jornada, procurando ajudá-los a progredir e não permanecer em uma vida onde eles estão se destruindo e destruindo as pessoas à sua volta, ok? A nossa jornada Blindagem Emocional terá a segunda etapa sábado, agora dia 25, das 9 às 3 da tarde, será transmitida pelo nosso canal no YouTube, é um link fechado, exclusivo para os alunos que adquiriram o curso. O preço do curso integral é R$90 e nós estamos fazendo um desconto de R$70. Então, se você entrar agora, você ainda pega o preço promocional e você então pode pegar a segunda etapa. A primeira já foi dada, já está lá na nossa plataforma, você pode já entrar e assistir. Nós temos agora duas etapas que faltam. E nessas duas etapas que faltam, eu quero falar para você aqui do conteúdo que a gente vai estar dando sábado agora, que a gente vai estar fazendo na nossa jornada sábado. Sábado nós vamos estar falando no nosso webinário. Nós fizemos já a primeira parte, onde nós falamos sobre a maldição da expectativa, estabeleça limites em seus relacionamentos, vença a dependência emocional, lidando com pessoas tóxicas, como identificar pessoas tóxicas, tudo isso já está gravado, você já pode assistir. E na segunda etapa nós vamos falar agora sábado sobre livrar-se da síndrome de ser Deus, né? Rainel de Torres, se puder postar aí o link de inscrição, por favor, já foi postado, pronto. Se você quiser se inscrever agora, o link de inscrição está aí no vídeo, você se inscreve e pega a nossa jornada, vai ser benção. Nesse link aí você pode pagar até no cartão, dividindo o valor e tudo. Então, vamos falar sábado agora sobre livrando-se da síndrome de ser Deus, né? Você não é o centro do universo, falando um pouquinho sobre isso, intolerância saudável, ensinar você o que você deve tolerar ou não deve tolerar nos seus relacionamentos, a arte do confronto, como desenvolver um confronto, né? Às vezes a gente afronta achando que está confrontando, e é totalmente diferente. Afronta e confronto são coisas diferentes. Amando sem gerar dívidas é onde você vai ensinar, nós vamos ensinar você como amar as pessoas, como ser amado sem gerar um vínculo de dependência emocional, nem construir isso nas pessoas, nem viver isso. E
aprender a lidar com a ingratidão. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é o nosso assunto da nossa segunda etapa da jornada blindagem emocional, que acontecerá sábado agora, dia 25, e você é convidado a participar dessa jornada extraordinária de mudança e de reconhecimento das nossas necessidades de mudança, né? Elisângela é nossa aluna aí na jornada e está falando aí, veio no tempo de Deus para mim, que bom. Elisângela já está participando da jornada blindagem emocional, é uma das nossas alunas, tem a Lara também que está aí e que também está participando, outras pessoas, né? E dando o testemunho aí no Instagram, ok? Abrindo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema que nós falamos, autodestruição? Ou qualquer pergunta sobre a jornada blindagem emocional? Pode fazer a pergunta agora. Teremos aí 5 minutos para perguntas, se alguém tiver perguntas. Se não tiver, nós vamos encerrar a nossa live, tanto aqui no Facebook como no Instagram. Alguém tem perguntas? Alguma pergunta no Facebook, Davi Riquelme? Não? Aguardar aqui, se você tem pergunta aí. Rafa também está aí, né? Aluna também da nossa jornada blindagem emocional. Está tentando escrever amei e não está conseguindo, eu acho. Amando a jornada. Conseguiu, hein, Rafa? Agora, grande é o desafio. Então, se alguém tiver alguma pergunta, querido, sobre autodestruição, esse é o momento, essa é a hora. Aguardando as perguntas de vocês. Quando você pensa aí, toma uma água. Muita chuva em Salvador, né? Luciene está falando aí, tempo muito bom esse das lives. Sim, Luciene, muito bom. Era para nós fazermos essa live na terça-feira de manhã, mas eu tive um compromisso importantíssimo e não pude estar disponível terça-feira pela manhã, mas a gente não pode fechar a semana sem fazer a nossa live. Vai para o nosso canal no YouTube, então se você não pegou do começo, você pode assistir do começo lá, tá bom? Ninguém tem perguntas, então vamos encerrar a nossa live. Quero pedir que você compartilhe aí com seus amigos. Você que está no Facebook, compartilhe, você do Instagram também. E vamos seguir. Vai ser bênção com certeza. Hoje à noite temos culto na Igreja de Cristo, aqui na nossa comunidade. Vai ser transmitido o culto pela nossa página da igreja, também pelo meu perfil no Facebook. Às 19h30, culto com adoração e também uma palavra profética de Deus para esses dias. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui nesse tempo, a toda a audiência. Que Deus continue abençoando você e que você entenda que a sua vida tem significado, tem propósito e que Deus te trouxe a esse mundo para fazer a diferença. E para que isso aconteça, você precisa estar de bem com Deus, de bem consigo mesmo e de bem com as pessoas à sua volta. Isso é estar realmente em verdadeira santidade e no centro da vontade de Deus. Um beijo no coração de todos. Deus em Cristo te abençoe. Graça e paz.